orando no final do culto pelo pedido que é colocado ali. É um ato profético, tá? Gente, nós estamos na quinto mês de maio. Eu conversava ali atrás, a palavra que Deus colocou no nosso coração, uma palavra que vai chamar a nossa atenção para os nossos posicionamentos, quando se trata de vivenciar a plenitude com Deus, a vida com Deus, a entrega todos os dias, né, a renúncia que temos que ter, uma vida plena, viver na totalidade para o Senhor, sem reservas, mergulhar realmente nas águas profundas, né, mergulhar na intensidade com o Senhor. Abra a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Ezequiel 47, versículo 1. Aleluia. Diz assim, versículo 1: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. Eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito. E ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. Eu queria que a Cláudia baixasse um pouquinho só o fundo musical, só um pouquinho. Queridos, quando se fala esse texto aqui, é algo tão profundo que Ezequiel tem uma visão muito clara. Ezequiel tem um privilégio de enxergar a vivência da vida de Deus e aonde Deus que quer projetar o homem. O que Deus espera do homem? Deus espera sempre algo de mim e de você. E aí Deus está dando uma visão a Ezequiel. Detalhe, Ezequiel está em Babilônia, Ezequiel está no exílio, Ezequiel está preso, e Deus está dando uma visão clara para Ezequiel. Ezequiel não estava vivendo um bom momento. Ezequiel foi levado numa remessa de pessoas presas, e nessas pessoas também existiam aqueles profetas que profetizavam coisas que Deus não estava fazendo. E Deus foi sempre claro com Ezequiel. Deus sempre é claro nas coisas que Ele nos mostra. Deus sempre é pleno. Deus não fala meias verdades, Deus fala a verdade. É nós que falamos algumas meias verdades, é nós que achamos, é
nós que tiramos conclusões precipitadas. Deus não. Deus é bem claro no que Ele quer fazer. Deus é bem claro quando Ele me chama. Então Deus, quando me chama, Ele não me chama para tentar uma vida com Ele. Não. Deus me chama para entregar algo para mim. Deus me chama para mim viver realmente em um nível na totalidade com Deus. Ezequiel tem uma visão tão clara, que Deus está mostrando para ele uma vida de grande abundância e não uma vida de miséria. Então viver com Deus não é viver uma vida de miséria, é viver uma vida em abundância. E eu não estou falando em questão financeira, eu estou falando de mentalidade. Pessoas que podem ter muito dinheiro, pessoas que são ricos financeiramente, mas têm uma mente interpreta as coisas de forma errada. É uma mente miserável. E a palavra miserável está na Bíblia. E Deus, quando se fala do homem, quando Deus vê o homem que não tem a presença dele, infelizmente, nós, sem Deus, nos tornamos miseráveis. E para ter essa presença de Deus, eu tenho que chegar ao nível de que área que eu estou sendo miserável, que área que eu preciso melhorar. E vamos entrar no ano 2025. A minha mentalidade vai crescer, vai expandir, ou a minha mentalidade vai encolher quando se trata de Deus? E o que faz a nossa mentalidade encolher, o que faz a nossa visão ser colocado uma fenda dos nossos olhos espirituais, é o nosso querer, é a vida pequenez que nós às vezes escolhemos viver com Deus. Queremos as coisas de Deus, mas não queremos uma vida abundante com o Senhor. E viver na abundância com Deus não é eu me controlando, é Deus me controlando. Viver na abundância com Deus não é eu dando ordem para Deus, é Deus me direcionando. Então viver com Deus, irmãos, se torna desafiador. Viver na abundância com Deus se torna para nós desafiador, porque confronta os nossos quereres, confronta as nossas verdades. E Ezequiel está tendo essa visão bem clara, enxergando uma vida que não tem fim, uma vida infinita, uma vida que vai sempre progredir. Então a vida com Deus é uma vida que vai progredir e nunca regredir. Viver com Deus é progredir na visão espiritual. Então quando eu tenho essa vida em abundância, eu entendo. E que João capítulo 10, versículo 10 fala: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio o quê? Eu vim para que tenha vida e tenho em abundância. Jesus não tem pouca vida para mim e para você. Jesus tem uma vida exagerada, constante e contagiante. Jesus não tem uma vida medíocre. Não. Jesus não quer curar apenas você. Não. Jesus, além de curar você, quer nos levantar de forma diferencial. Ser pessoas realmente que enxergam essa mudança. Entenda uma coisa, irmãos: por que eu tenho que olhar para o rio de Deus, olhar para a vida de Deus, ter essa visão clara da pessoa de Deus e me enxergar grande na presença do Senhor, e me enxergar que eu preciso dessa vida, olhar para essa plenitude do Senhor e entender: peraí, eu preciso disso. Essa vida é passageira. É olhar para a vida de Deus e entender que essa vida é passageira. Quem olha para a vida de Deus e prioriza a vida de Deus, entende que essa vida é passageira. Quem está bitolado nesta vida vai viver na intensidade achando que essa vida é tudo, e não é. A vida com Deus, ela não é passageira. A vida com Deus é eterna, constante. A vida com Deus, a vida de Deus, ele não oscila. A presença de Deus não oscila. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, fala o quê? Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
se eu espero Cristo só nesta vida e não quero a vida que me transforma e me leva para um nível que quando eu estou orando, eu não oro querendo a minha vontade, mas a vontade dele. Se eu não faço assim, eu estou querendo Deus, mas com a mentalidade de miserável. Eu sei que a palavra é forte, mano, miserável, mas é o que a Bíblia diz. Eu quero Deus, mas com a mentalidade de miserável. Eu quero Deus para Deus me servir nesta vida. E Deus não quer te servir apenas nesta vida. Deus quer te abençoar nesta vida e te projetar para a vida eterna e morar com Ele e você não se perder dele. Essa é a visão. E o que nos faz miserável, irmãos, não é Deus, são as nossas escolhas de não querer Cristo. Então Deus não obriga eu e você querer, mas eu escolho ser um miserável quando eu não escolho Cristo. Então não é Deus que me faz ser um homem distante dele, são as minhas escolhas. Deus quer te amar todos os dias. Deus quer te abraçar todos os dias. Deus quer ter comunhão comigo, com você todos os dias. Mas as minhas escolhas, se não é a presença de Jesus, as minhas escolhas vai me tornar justamente o que Deus reprova: a mentalidade de ser um miserável. Então Deus não te levantou para você fazer coisas. Deus te levantou para você se tornar um homem de Deus e uma grande mulher de Deus. Irmãos, na hora do louvor aqui, eu se notou, mas o ambiente da adoração está propício para você adorar Jesus. Quando eu estou adorando a Jesus, entendendo que Deus já é tudo, mesmo eu não tendo nada de coisas que eu quero ter, mesmo não tendo, eu entendo que Jesus é tudo na minha vida. Mesmo com pessoas, com situações que acontecem na minha vida, situações que me machucam, mas eu tendo Jesus na minha vida, é suficiente para abrir a minha mentalidade e não perder a visão da adoração. Então Deus estava mostrando para você que Ezequiel, há uma vida, e é uma vida que vai progredir. Não sei se você já tomou banho de rio. Eu não comi banho de rio, porque eu não sei muito bem nadar. Mas quando você vai mergulhando no rio, você vai sendo desafiado. E da medida que vai mergulhando no rio, vai tendo alguns níveis profundos. Então Deus estava convidando Ezequiel: vim para mim, se libertando e sendo vindo para mim e deixando eu te conduzir. Vir para mim não é você vindo para mim, você sendo o seu dono. É eu indo para Jesus, indo para Deus, a presença do Senhor, com a vida de Deus, e deixando Ele ser o meu dono, cuidando de mim, cuidando das minhas emoções, cuidando dos meus sonhos e projetos, cuidando dos planos que eu tenho. Então nós temos que projetar, nós temos que sonhar, nós temos que usar a nossa inteligência. Mas entenda, tudo isso tem que estar no centro da vontade de Deus. O que realmente leva eu a entender isso? Como diz Romanos capítulo 7, versículo 24. Romanos 7, 24. Olha o que fala aqui: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem está falando isso aqui não é o pastor mais, é o apóstolo Paulo. Miserável homem que sou. Ele está dizendo: olha, eu posso ter tanta inteligência, ser o cara mais tocha do mundo, surpreender as pessoas, mas se Jesus não estiver fluindo na minha vida, miserável homem que sou. Posso ser simpático com todo mundo, mas se Jesus não estiver na minha vida, miserável homem que sou. Versículo 25:
Graças a Deus. Aí ele faz uma pergunta, ele responde: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Peraí, pastor. Como é que eu sirvo a lei de Deus e com a carne, a lei do pecado? Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu sirvo a lei de Deus, habito em um corpo aonde existe uma lei do pecado. A lei do pecado existe também, mas eu priorizo a lei do Espírito. Eu venço a lei do pecado priorizando a lei do Espírito. E aí, priorizando a lei do Espírito, eu vou viver uma plenitude com o Senhor extraordinária. É isso que Paulo está dizendo. Mas rapidamente aqui, olha o que o texto mostra aqui. Ezequiel, quando ele inicia o versículo 1 e 2, o que Deus está mostrando para Ezequiel? Ezequiel tem interesse no fluir de uma vida que se movimenta. Ezequiel tem interesse em uma vida que não tem dor. Tem interesse em uma vida que tem paz. Tem interesse numa vida que tem cura, tem transformação. Tem interesse numa vida que está em movimento, uma vida corrente, uma vida que não envelhece, uma vida que aquilo que está velho com Jesus se torna novo, uma vida que se renova dia por dia. Quem serve a Jesus, ele se renova dia por dia, irmão. A mentalidade dele se renova dia por dia. O corpo vai envelhecendo, né? A nossa pele vai envelhecendo, mas quem tem Jesus, o rio está fluindo, ele está se renovando dia após dia. Aleluia. Olha isso, pastor. Versículo 1 e 2. Deus está mostrando para Ezequiel: há o rio fluindo, há um rio correndo. E essa porta aqui, irmãos, segundo os teólogos, estudiosos, aponta para Jesus. É uma porta, há um movimento. A palavra está indo, a palavra está nos libertando. Em Deus não existe nada parado. Em Deus existe algo sempre em movimento. Deus não envelhece, Deus não regride, Deus sempre cresce. Ninguém consegue achar defeito em Deus. A vida está indo. Então Ezequiel Deus está mostrando para Ezequiel uma vida que sempre está em movimento, uma vida que flui, não é uma vida parada, uma vida em renovo. Quando ele fala aqui: depois disso o homem fez voltar a entrada do templo. Eis que saiu águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito. E aí ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora e até a porta exterior, que olha para o oriente. Esse corriam as águas do lado direito. Quando olhamos para Deus, você pode verificar Deus, analisar Deus, olhar para a vida de Deus. Eu e você jamais vamos encontrar algum defeito em Deus. Vamos olhar para Deus, olhar assim: rapaz, que vida é essa? Que vida é essa extraordinária? O que Deus sempre tem para mim? Você vai achar o que Deus tem para você. Então a presença do Senhor é uma vida que mostra que está em movimento. Deus não está parado no teu favor, Deus está em movimento, em nome de Jesus. Deus não é um Deus de água parada onde tem lodo. Não, água parada fede. Mas se você for num rio que está sempre correndo, você vai sentir o cheiro da natureza. Você vai até pensar melhor. Quando você quer refrescar a cabeça, o que tu fala? Vou pescar um pouco para ver se a minha cabeça refresca um pouco. Aí fica com a varinha lá e o rio passando. Começa a pensar e tal. As águas falam contigo. Sabia disso? Tu
estou falando besteira aqui não, Zé. A natureza vai falando, a natureza vai mostrando assim, você começa a falar. Aí a natureza vai mostrando para você que tudo isso foi criado para mim, eu e você desfrutar. Então quando está mostrando aqui rio, está mostrando, olha, a grandeza, quem você serve. Olha a grandeza, quem você adora. Não adoramos um Deus fraquinho. Não adoramos um Deus que foi criado por alguém. Adoramos um Deus que já existe. Nada criou, Ele nos criou. É isso que Deus está mostrando para Ezequiel. Ezequiel, tenha interesse em uma vida que nunca foi criada, mas uma vida que sempre criou alguém. Ezequiel, tenha interesse em uma vida que criou outra vida para adorar essa vida. Eu e você fomos criados com o propósito de adorar, olhar para a vida de Deus e adorar Jesus, adorar Ele. Por isso que o homem tem tendência a adorar alguma coisa. Eu tenho certeza que eu não estou falando besteira aqui. O homem, quando ele está adorando a Deus, ele está adorando outra coisa. Por exemplo, tem homem que adora o seu corpo físico, adora a sua beleza, adora um carro, um cavalo, um cachorro, sei lá, um sapo. Tem doido para tudo. Tem doido para tudo. Adora planta, adora pé de jambo. Tem cara doido. Eu sou tão inteligente que eu adoro o dono da vida. Eu não vou adorar aquilo que Deus criou, eu adoro o dono da vida. Aí começa a adorar. A pessoa começa a adorar aquilo que Deus criou. Não, é para adorar o Criador. Aquilo que Deus criou é para nós nos comunicarmos. Tu vê o cachorro, passa, beleza. Não tem que estar adorando nada. Aí começamos a adorar coisas que Deus criou. Adora pastor, adora cantor. E aí a vida que foi criada para adorar o dono da vida, ele começa a adorar o que não é para adorar. E aí por que está acontecendo isso? Porque mudamos o foco da adoração. Irmãos, a vida a qual Deus nos mostra, é necessário eu crer para poder fluir. Quer fluir em Deus? Tem que crer. Então não ore com esse negocinho, eu sou tão fraquinho, eu sou pequenininho demais, eu sou tão feinho. Não, seja valente na adoração. Olha, eu sou feio, mas eu pela fé, eu começo a me tornar belo quando eu adoro a Jesus. Até quem é banguelo, quando adora a Jesus, fica bonito, irmão. Aleluia. A pessoa começa a viver para baixo e serve a Deus. Eu não sei que cristão é esse que adora Jesus e anda sempre de cabeça baixa. Começa a ver o rio que há em você, a vida fluindo em nome de Jesus. Quem crê, irmãos, ele está em movimento. Há um fluir de vida dentro de você. Olha só, João 7, versículo 38. Você vai dar uma glória agora. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão. A vida que Deus, a vida de Deus que tenho, que crê, me conduz ao nível de eternidade. Então Deus estava mostrando para Ezequiel, essa vida que eu estou mostrando para ti aqui, esse rio fluido, o propósito disso é eternidade. O propósito disso é viver a nível de eternidade. A vida de Deus que eu tenho que crer me conduz à eternidade. Agora, por que me conduz à eternidade? Porque existe, da mesma forma que existe vida eterna, existe morte eterna. Se eu tenho Jesus, vou conduzir ao nível de eternidade. Se eu não tenho, vou viver uma morte eterna. Romanos 6, versículo 22.
Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós temos que entender isso, esse nível. Se eu vivo para Jesus, eu escolho vida eterna. Se eu estou vendo, tendo visão clara da vida de Jesus, eu vou escolher vida eterna. Vou priorizar. Agora, quando ele vê o rio, ele vê a vida, o que foi que ele fez? Ele ficou assim: olha, que fofo, gente, que vida linda. Porque é assim que fazemos às vezes. Nossa, Jesus morreu por mim, que coisa linda. Aí chora, morreu por mim. Aí assiste o filme, Jesus morrendo na cruz, todo ensanguentado, aí até chora, se emociona. Que coisa linda. Como Jesus foi tão corajoso. A gente elogia Jesus. Rapaz, Jesus foi o cara. Mas o que eu estou fazendo para mim querer? O que eu estou fazendo? O que me leva a querer a presença de Jesus? O que faz eu querer isso? Eu tenho que ser medido por algo. Não é ser medido pelas minhas, não é ser medido pelas minhas palavras, é ser medido por algo. Versículo 3, parte A. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Fala comigo, medir. Agora, medir o que, queridos? Medir. Nós somos medidos pela palavra de Deus. E nós medimos os outros. Queremos medir os outros com nossas verdades. A palavra de Deus vai nos medindo e vai nos transformando. Quer ver uma coisa? Falar de alguém que tem defeito é uma coisa, agora falar de você é problema. E aí Deus quer nos medir para nós começarmos a caminhar de maneira correta. Parte A. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Esse medir é levar eu a iniciar uma resposta bem clara, que eu quero começar a ter uma vida extraordinária com Deus. Eu não quero começar com Jesus e ficar brincando da pira com Jesus. Alguém que me brincou da pira, como é que é? Te peguei, fica correndo. Vou lá rapidinho. É assim. Tem gente que fica brincando com Jesus. Vou buscar uma benção. Vamos lá. Ai, Tracy, vai embora. Fica brincando com Jesus. Toque em Jesus e vaza. Eu sei. Então, eu posso estar falando besteira aqui, né? Aí fica brincando. Vai lá, Jesus. Ai, vai a campanha aqui. Ai, que coisa boa. Não. Entrou, como diz o linguajar, entrou no barco, ninguém começa a balançar, permaneça no barco. Não, esse é meu linguajar mesmo. Entrou no barco, permaneça no barco. Não fica aí, ai, vou sair daqui porque o barco está balançando, ele vai afundar. Entenda uma coisa: se Jesus está no barco, barco nenhum afunda. Não, pastor, afunda não. Pode balançar, vai balançar. A irmã leu aqui o texto da casa. Então viver com Jesus, irmãos, não é cruzar os braços e dizer: rapaz, agora minha vida mudou. Olha, não tem mais perseguição, ninguém fala mais de mim, todo mundo na rua gosta de mim, não recebo mais crítica. Olha, todo mundo fala que eu sou um fofinho, ninguém me persegue mais. É assim, irmão, andar com Jesus? E parece que nós pregamos isso, porque a primeira crise que temos, a gente quer desistir, sair do barco. Somos infiéis com Deus.
E aí para cobrar, Jesus, eu quero isso, eu quero aquilo. E Deus fala, rapaz, mal balançou o barco, já quer vazar. A palavra veio, receba a palavra, pegue a palavra e deixe as águas chegar nos teus arteiros. Começa a deixar a água subir. Não fica assim não, ó. Ai, tá gelado. Ah, não. Ai, tá gelado demais. Põe o pé na água já. Pai, é o seguinte, vou começar. Ano 2025 é Jesus e pronto. Ano 2025, vou começar a andar com Jesus. Olha, eu vou andar e vou entrar profundamente, vou mergulhar mesmo, e vou lá lançar e vou mergulhar na profundidade. Água nos arteiros, irmãos, é começo das nossas decisões. Agora é o seguinte, quando a água chega nos arteiros, que é justamente o posicionamento de se iniciar realmente um nível de verdade, começar a ter esse nível de verdade, e aí começam os confrontos, porque esse nível de verdade, eu vou também ter a minha verdade. O nível de verdade que Deus me leva a andar para frente, é um nível de posicionamento, vai me confrontar, porque eu estou com a verdade de Deus, mas eu tenho as minhas verdades, porque as nossas verdades falam também. A verdade de Deus, ela fala e liberta. As nossas verdades falam e nos prende. Alô? Posso ouvir um amém aí? As nossas verdades falam e nos prende. A de Deus, ela fala, nos liberta, nos transforma e faz o sobrenatural acontecer. Então, água nos arteiros é se despojar, é começar a se despojar para se tornar algo melhor. Como diz o versículo 22 aqui, Tiago: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Mas aí quando eu entro, água nos arteiros, eu vou para algo chamado, que eu não quero, que todos nós temos dificuldade. Eu estou falando de mim, não é de você, de mim. Se chama a questão de humilhação. Olha aqui, ó. Conversava com o Johnny ali atrás. Domingo foi Efésios capítulo 3. Segunda-feira, Efésios capítulo 3. Terça-feira, Efésios capítulo 3. Quarta-feira, Efésios capítulo 3. Está entendendo? Aí ontem lá no lanche, eu falei pro Johnny: cadê o Johnny? Tá fazendo o que aí, pastor? Lá no lanche, eu falei assim: Johnny, eu vou ministrar Efésios capítulo 3. E eu ia ministrar. Eu ia tirar uma mensagem dali. Fui para casa. Aí hoje de manhã Deus me deu uma lapada: tu não vai ministrar nada de Efésios. Larga de ser orgulhoso. Não deixe teu orgulho falar não. Eu quero Ezequiel. Eu poderia ministrar, chegar aqui, preparar um texto e tirava um texto de um baita sermão de Efésios capítulo 3, nos mesmos versículos. Mas não era o Deus querendo que eu ministrasse, era eu mostrando que eu podia ministrar. A gente é assim, desse jeito. Então eu estou pregando de um cara, estou mostrando um cara que é cheio de orgulho também. Aí quando entra no nível de humilhação, a gente não quer, porque a gente acha que humilhação é ficar envergonhado. Não, irmãos, humilhação diante de Deus não é nos envergonhar, é Deus nos engrandecer e ter transformação. E mediu mais 1000 e me fez passar águas que davam no joelho. Fala comigo, joelho. Joelho é você se render, você se ajoelhar, ter mais um nível de precisão. Fala: Senhor, eu quero realmente que o Senhor seja meu senhorio. Água nos joelhos. Eu quero que o Senhor governe a minha vida. Mas ao mesmo tempo que eu estou falando isso com a água do joelho, eu posso olhar para trás e falar: pá, vou sair desse rio. Porque vivemos assim. Está com a água no joelho, mas está querendo sair do rio. Porque a água no joelho nos confronta. Orar por quem nos persegue.
Não. Perdoar quem não merece ter perdão, no nosso conceito. Por que eu estou passando isso? Não. Se eu estou passando, aí que eu tenho que me humilhar. Eu não tenho que sair do rio. Eu não tenho que abandonar o rio. Eu não tenho que abandonar a vida de Deus. Não. Eu tenho que continuar me humilhando para ir para outro nível. Irmãos, andar com Deus não é você ir lá com Deus, bater em Deus, sair, ficar brincando. A pessoa não consegue ter intimidade. Não é assim? Quando você conhece alguém, a tendência é você, a tua amizade tem intimidade, vai ter intimidade. Quem casa é a mesma coisa. Até os defeitos você vai sabendo de tudo. Então, quando se trata de humilhação, é ter caminho para o nível de intimidade. Só que em Deus tem uma questão. Em Deus eu não vou achar defeito, mas Deus em mim que vai achar de podridão. E aí quando Deus começa a me transformar, Ele vai me transformando e eu vou enxergando o nível de podridão que há em mim ainda. O homem que se humilha, ele vai ter uma vida de humildade para receber sempre o galardão do Senhor. Se você está se humilhando, pode ter certeza. Quem vai te dar o galardão não são pessoas, é o dono da vida. Vai te coroar. Ei, não procure debater com ninguém não. Só mergulhe em Jesus e se humilha para Ele. Não justifica algumas coisas não. Se prostrar em Deus, se humilhando, é necessário para que a soberba não nos tira da vida de irmãos. A soberba é problema. Se eu não estiver me humilhando, a vida soberba vai tirar de Deus. Agora escute como isso aqui é forte. 2 Pedro capítulo 5, versículo 5. Semelhante vos mancebos, sede sujeitos aos anciãos, sede todos sujeitos uns aos outros, revesti-vos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora eu vou falar uma coisa bem forte aqui, que também vai deixar você em crise. Se Deus resiste o soberbo, e nós? Ou seja, soberbo não dá para você conversar. Então você tem que resistir. Deus está dizendo, eu resisto, porque quem é soberbo não reconhece nada. Como não reconhece, eu como sou dono da vida, que criei ele, eu vou resistir ele até ele entender, ter humildade para conversar comigo. E aí nós queremos tentar conversar com pessoas soberbas, não vamos conseguir nunca. Temos que fazer orar. Deus, quebrando o coração. Deus, vem quebrantar o coração, Senhor. Vem quebrantar o coração, vem trazer humildade, que possa reconhecer a sua verdade, possa dar resposta para a tua verdade. Aí sim, irmãos. Não estou mandando aqui você sair rejeitando as pessoas, não. Eu estou mandando, colocando nenhum sentido. Você está evangelizando a pessoa e a pessoa está sempre tirando onda. Amém. Não discuta. Estou mostrando, então eu vou te resistir, cara. Não dá. Você não quer. Não tem, irmão, não funciona. Deus que é Deus, Ele não consegue converter pessoas que não querem. Pode vir um coração, bate no coração e tá. Tem gente que é tão duro que nem assistindo um Titanic ele chora. Tão duro de coração que é difícil. Eu já mole para chorar. Eu assistir o filme é chorar. Tem camarada que é tão duro. Você até pisar no pé dele e bater assim, ele não chora. De tão duro que ele é. Ele forte o negócio. São pessoas que mais sofrem. Porque a visão é homem que é homem, não chora. E é um posicionamento errado. Fala comigo assim: água no joelho
é humilhação. Diante de quem? De Deus. É melhor se humilhar para Deus do que se humilhar para o capeta. Quando você faz a tua vontade, que Deus reprova, você está se humilhando para as trevas. Quando eu faço a vontade de Deus, mesmo não aceitando, mas eu faço porque eu preciso ser transformado. O homem que caminha para a santificação, para a questão da plenitude, além de ele se humilhar, ele vai entrar para outra fase. Lombos, fala lombos. Fala, gente, lombos. Água na cintura para cima. E aí começa a ficar mais difícil o rio já. Você começa a ficar assim, né? Tá assim, rapaz, vai estar começando a ficar. Aí você olha para cá, ó. Aí se você começar, aí começa a ficar mais profundo. Se você não souber nadar, fica difícil. Aí tu fica assim, aí tu começa a fazer assim, mexer assim, ó. Porque a gente é assim. Tá no rio aqui, também assim, ó. Tá assim, e vai indo, vai indo. A água está nos lombos. É algo mais desafiador. Lombos. Lombos é o sentido de cura. É na hora de você ser curado de alguma coisa. Tu está bem aqui assim, fala, não dá não. Aí começa a sair, e vai saindo. E da maneira que você vai saindo, você vai se esfriando. Tem aquela paixão, vai se esfriando, não tem mais sentido. E aí, ao invés de começar a ver coisas de revelação, começa a ver coisas que não tem nada a ver. Porque está saindo. Se eu estou saindo da vida, eu estou perdendo a vida. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. Cura. A pergunta é: eu preciso de cura? Claro que preciso. Irmãos, eu vou contar uma coisa, algo aqui que vai estar registrado aqui. Eu não contei isso em questão em vídeo. Meu pai, quando eu era mais pequeno, ele me obrigava a estudar. Eu não gostava de estudar. Eu ficava chateado, para a escola. Eu ia para a escola. E aí toda vez que eu ia fazer prova, eu tinha que fazer a prova e receber as notas para mostrar para ele. E aí quando eu fazia as provas, irmãos, eu tirava nota vermelha em matemática. Rapaz, eu tirava nota vermelha para mim voltar para casa. Eu ficava, eu ia para o banheiro e ficava rodeando. E agora vou voltar com essa nota vermelha. Ele vai sentar naquela mesa lá, vai me ensinar e eu vou levar um monte de mãozada na cabeça. E aí eu chegava lá, pai, tirei vermelho, eu reprovei. Vamos sentar amanhã. E sentava na mesa. Eu sentava com ele. Quando é tanto, eu falava, quanto que é isso aqui? Eu errava, ele dava a mãozada assim, ó, pá! E doía, irmão, doía. Só que aí eu cresci. E aí ele me chamava de burro. Tu é muito burro. Tu é burro, não consegue fazer nada. E aí quando alguém me chamava de burro, eu ficava violento. Eu não sabia por quê. Eu ficava bravo. Quem é burro aqui? Eu ficava bravo. É porque acionava algo dentro de mim que aconteceu quando eu era criança. E aí no Veredas, quando foi para compartilhar, Deus me libertou disso aí. Alguém me chamar de burro, não atinge mais. Me chama de burro, nem estou nem aí. Porque eu fui liberto, fui curado. Então esse negócio, fala, olha, eu estou curado, cuidado, tá? Existe área que aciona aí. Eu preciso rever e ser curado realmente. Então tem que ter água nos lombos para entrar para essa cura. Porque eu estou caminhando para um Deus pleno. Não tenta ser curado por você mesmo, mas tenta ser curado por Jesus. Você mesmo não se cura. Respeito os psicólogos, respeito a psiquiatria, mas quem cura realmente nos
transforma e nos liberta para morar no céu se chama Jesus Cristo. Não existe outra vida além de Jesus, uma vida melhor. Não existe. Isaías capítulo 53, versículo 4 fala: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si as nossas dores, levou sobre si, e nos reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então hoje é noite, como é que está a tua vida? As águas estão nos lombos. Jesus está dizendo: deixa eu te curar. E aí a tua consciência: eu vou sair daqui. Não muda. Tudo passa, tudo acontece. Estou envelhecendo já, dá para cair os dentes, as coisas não mudam. Aí Deus fala: não muda, sabe por quê? Porque eu quero que você, quem está entendendo aí, irmão, que estou falando aí? Meu irmão, a água está nos lombos, está aqui, bem aqui. Está pertinho do quê? Rapaz, agora você está aqui, eu vou agora mergulhar agora, vou sair na dependência, vou mergulhar nas águas profundas e vou só descansar nas águas profundas. Ezequiel, versículo 5. Olha o que fala aqui, Ezequiel, versículo 5. E mediu ainda outros 1000, e era já um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido, as águas que se deviam passar nada, o rio pelo qual não se podia passar. Ou seja, é Deus dizendo para mim e para você: quando as águas estão nos lombos, Ele está te curando, mas Ele quer ter a nossa totalidade, ou seja, tem que ser Ele tomando conta realmente, Ele nos guardando. Aí a tendência não é Deus aqui mais, é eu me lançar nas águas profundas, é eu começar a nadar na vida de Deus, é eu começar a descansar em adoração profundo com Deus. Aleluia. Viver no nível de dependência é deixar o Espírito nos guiar em toda a verdade. Começa a nadar. Espera aí, pastor, e para onde Deus vai nos levar? Para mentira que não vai. Vai te levar para a verdade. Deus não vai te conduzir a uma vida de ilusão. Quando mergulhamos em Deus, encontramos descanso. Quem aqui sabe nadar, sabe muito bem o que eu vou falar. Você está aqui, na água profunda. De repente faz bem assim, eu vou descansar. O que é que tu faz? Fica boiando, que nem um sapo, assim. Desse jeito. E aí a água começa a te levar. Você começa a descansar e a água vai te levando. E você vai só descansando. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando você está nesse nível aí, descansando em Deus, na dependência dEle, é você só adorando e Deus fazendo. É você só adorando e Deus fazendo. É você descansando na adoração e Deus fazendo. Estão falando de você, você está adorando Jesus. Estão dizendo que você não vai conseguir, você está adorando Jesus. Quem adora, descansa. O que tem de gente, irmãos, cansado, com a mentalidade de fazer a obra de Deus e não descansa, porque quer fazer as coisas no seu braço. Não descansa. Há um rio nesta noite. Se colocamos em pé em nome de Jesus. Aleluia.